Eu sou a professora Patrícia e hoje, dentro de geometria espacial, vamos ver paralelepípedo e cubo. Então, o que nós vamos ver aí na nossa aula de hoje? Paralelepípedo, definição, diagonal, área total e volume. Cubo, definição, diagonal da face, diagonal do cubo, área total, volume. E um exemplo para fixação. Então, vamos lá. Introdução. O paralelepípedo ou bloco retangular é um prisma cuja base é um paralelogramo. Suas dimensões são comprimento, largura e altura, representadas na figura abaixo por A, B e C, respectivamente. Então, veja que todas as faces dele são retangulares. Diagonal. Percebam que a diagonal do paralelepípedo atravessa esse bloco retangular e ela pode ser calculada por meio da fórmula D, de diagonal, igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, a gente eleva cada uma das dimensões ao quadrado, soma tudo, extrai a raiz quadrada. Área total. Observem aí a planificação de um paralelepípedo. Então, reparem que nós temos sempre dois retângulos com a mesma área. Por isso, colocamos aqui para vocês, nós temos dois retângulos de dimensões aí A por B, mais dois retângulos de A vezes C, mais dois retângulos de B vezes C. Como 2 é comum a todos os termos, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, para achar a área total de um paralelepípedo, nós podemos fazer duas vezes, abre parênteses, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, fecha parênteses. Volume. Para acharmos o volume de um paralelepípedo, basta multiplicarmos aí as três dimensões. Então, vamos multiplicar comprimento pela largura pela altura. Por isso que volume a gente usa sempre a unidade de medida elevada ao cubo. Nós estamos fazendo o produto de três dimensões. Vamos ao cubo. O que nós temos aí para o cubo? Então, ele é um prisma regular limitado por 6 quadrados congruentes. Diagonal da face. Então, a face é um quadrado. Quando nós traçamos a diagonal, reparem que nós obtemos aí dois triângulos retângulos. Então, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, já que ficamos com um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa está representada pela diagonal e os catetos são os lados do quadrado, representados aí por L e L. E aí, resolvendo o teorema de Pitágoras, obtemos D igual L raiz quadrada de 2. Para a diagonal do cubo. Então, percebam que ao traçarmos aí a diagonal do cubo, é a diagonal que vai atravessar o cubo, nós podemos recortar dali um triângulo retângulo, cuja hipotenusa está representada pela diagonal do cubo e os catetos são L e L raiz quadrada de 2. Por meio do teorema de Pitágoras, obtemos D igual a L raiz quadrada de 3. Área total. Então, marcando aí, a nossa planificação, veja que o cubo ele é formado por 6 quadrados. E para acharmos a área de um quadrado, basta multiplicarmos lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a área total do cubo é composta por 6 quadrados, por isso 6 vezes L ao quadrado.
para determinarmos aí o volume. Então, basta multiplicarmos as três dimensões. Lado vezes lado vezes lado, L elevado ao cubo. Vamos a um exemplo. Em uma aula de geometria espacial, foi construído um paralelepípedo retangular, utilizando-se como arestas canudos inteiros de refrigerantes, conforme representado na figura abaixo. Para garantir que o paralelepípedo ficasse firme, deveriam ser colocados suportes nas diagonais do paralelepípedo. Tendo em vista esses dados, qual é o comprimento da diagonal do paralelepípedo? Então, como foi dado aí as três dimensões, basta aplicarmos a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Então, D igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Substituindo os valores, calculando, obtemos ali D igual a raiz quadrada de 464. Porém, não é uma raiz exata, então lembrem-se que podemos fatorar 464. Como ele é par, posso começar por 2. Isso dá 232. Por 2, 116. Por 2, 58. Por 2, 29. Como é um número primo, só dá por 29. E isso dá 1. Então, nós podemos representar essa fatoração por 2 elevado a 4 vezes 29. Então, eu vou lá no meu radical e substituo 464 pela sua fatoração. E aí, como a raiz é quadrada, eu vou abrir esse 2 elevado a 4 em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por quê? Porque na multiplicação ali entre potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. E voltaria lá em 2 à quarta. Por que eu faço isso? Para poder simplificar esse 2 ao quadrado, né? Com esse quadrado da raiz quadrada. E aí, sai desse radical 2 vezes 2, que dá 4. Então, o resultado aí dessa diagonal, 4 vezes a raiz quadrada de 29. Espero que vocês tenham entendido. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nosso muito obrigada. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal!